Direto da redação. E pressionado por investigações no Rio de Janeiro e pela Polícia Federal, o ex-governador Cláudio Castro desiste da disputa ao Senado. Você vai conferir, tem a matéria aí no Diário da Guanabara, está aí, o Diário da Guanabara tem a reportagem, Cláudio Castro. Ele anunciou essa desistência ontem, na tarde de ontem, Fabrício. Já era esperado, né, Roberto? Já era esperado. Você já tinha até comentado sobre isso também, que a situação dele estava muito delicada, né? Eu falei que haveria uma dificuldade muito grande no núcleo da extrema-direita no Rio de Janeiro nesta eleição em função do que está acontecendo na máquina. Primeiro, o esvaziamento da máquina, está se perdendo o cabo eleitoral na máquina. Agora, o Cláudio Castro ele se incomoda muito mais. Pessoas estão prestando pouca atenção nisso. Por que o Cláudio Castro ele está abrindo um pouco aí? Por conta do caso do Mauro Farias. Quando chegou no Mauro Farias, o Cláudio Castro ele bateu o pé. É uma pressão também do PL. Mas vamos primeiro aqui a reportagem que você vai acompanhar agora sobre essa desistência do Cláudio Castro, que ele gravou um vídeo, tá? Foi. Ontem à tarde, né? Ele gravou um vídeo. Foi publicado ontem à tarde, né? Ele gravou um vídeo. Tem a reportagem primeiro da TV Brasil. Vamos à reportagem primeiro. O ex-governador Cláudio Castro não resistiu à pressão do envolvimento dele com o empresário Ricardo Magro, da Refit, que deve bilhões de reais em impostos aqui no Rio de Janeiro, e principalmente com o banqueiro Daniel Vorcaro. Ele foi alvo em menos de 2 semanas de 2 operações da Polícia Federal em seus apartamentos, após vir à tona diálogos no celular de Vorcaro sobre almoços e eventos em Nova York ao preço de 5 milhões de reais, isso mesmo, 5 milhões de reais esses almoços. A candidatura de Castro acabou inviabilizada. Ele anunciou a renúncia à campanha de senador em um vídeo nas redes sociais, no qual diz que agora precisa de tempo para se defender das acusações que teriam atingido, além dele, sua própria família. Sobre o Vorcaro no exterior, a defesa de Castro disse em nota que estavam presentes também outras autoridades, incluindo deputados, o que demonstraria o caráter amplo e social deste evento. Também negou que a presença de Castro no encontro tenha relação com investimentos do Rio Previdência no Banco Master. Lembrando que o Rio Previdência investiu 3 bilhões e 700 milhões de reais no Banco Master e que este dinheiro agora corre o risco de não retornar aos cofres públicos, pois o Master sofreu intervenção e foi liquidado pelo Banco Central. É como dizem, não existe almoço grátis, principalmente se quem paga é um banqueiro. Olha, tá aí, então, você veja que ele logo bateu em retirada. Agora o Cláudio Castro não bate, né? Ele não bate em retirada por conta disso. Ele está extremamente preocupado. Uma das preocupações do Cláudio Castro é a chegada em Mauro Farias. Mauro Farias é um advogado, estava atuando no governo Cláudio Castro, foi presidente do Prodege, foi secretário de Transformação Digital do Estado. O Cláudio Castro criou uma secretaria para ele. O Mauro Farias, ele tinha um orçamento volumoso de bilhões, 1,5 bilhão, eu acho, de orçamento. Você sabe qual é o orçamento hoje? Vamos ver aqui determinadas cidades aí. Ele tinha metade do orçamento de uma cidade como Campos, para comprar tudo. Não se comprava um cartucho para impressora em qualquer autarquia, fundação, administração direta do Estado, se não passasse pelo Mauro Farias. Um software que precisasse, tinha que passar pela Prodege, tinha que passar pela secretaria dele. Ele comprava. O Mauro Farias depois ele vai advogar, ele sai do governo, mas fica advogando e fazendo advocacia administrativa. Ele tinha como sócia no escritório dele, ele era sócio de uma advogada que depois vai ser desembargadora do TRF. É desembargadora em um tribunal federal. Era sócia do escritório do Mauro Farias. O Mauro Farias criou muito entreveiro, porque com muita gente, muita mercadoria, como advogado, que ele prometeu entregar, ele não entregou mercadorias. Ele advogava administrativamente, fazia contratos e foi deixando. Tem relatos, eu conversei
com algumas pessoas. O Mauro Farias teria sido uma das figuras principais no rompimento, ou principal, um dos responsáveis. Teria sido o Jurandir no ouvido do Cláudio Castro. Mostra o Jurandir aí, mostra o Jurandir. O Jurandir no ouvido do Cláudio Castro, no rompimento entre Cláudio Castro e Rodrigo Bacelar, naquela celima. Porque o irmão dele, o Rafael Thompson, foi subsecretário de governo na gestão do Rodrigo Bacelar, na Secretaria de Governo. O Rodrigo Bacelar, olha o Jurandir que buzinou aí, ó. Esse aí teria sido o Mauro Farias, foi que buzinou, né? Ele teria feito o papel de Jurandir no ouvido do Cláudio Castro, criando a intriga. Isso é o que se comenta nos bastidores, né? Jurandir, aí, ó. Jurandir hábil, né? Jurandir sedutor. Jurandir, se precisar viajar, ele viaja na mala, não viaja? Vai junto? Vai, com vai certeza. Nos bons super jantares. Discreto. Super discreto, Jurandir. Então, Mauro teria sido o Jurandir na vida do Cláudio Castro. E o Mauro Farias, o irmão dele, o Thompson, fica subsecretário de governo do Rodrigo. O Rodrigo vai para a Leste e leva o Thompson. Quando o Thompson vai para a Leste, o Thompson teria montado uma situação lá meio que paralela na Leste, que aí provocou um rompimento com o Rodrigo. Ele é exonerado. Aparentemente, essa ruptura ela se dá silenciosa, sem traumas, mas não, sai cheia de ressentimentos. E o Mauro Farias, como irmão do Thompson, então a partir dali teria se atiçado. E o Mauro, ele é meio que espaçoso, né? Ele tomou espaço no governo e era uma figura odiada no governo. E nós vamos chegar no Mauro ainda em outra situação, que é no CEPERJ. A gente está pertinho. Assim, a produção está chegando no Mauro também no CEPERJ. E o Mauro Farias, a empresa que é em nome dele, que é proprietária, segundo revelou a Globo, com exclusividade, a Globo descobriu isso, vamos dar o crédito, da cobertura em que está morando o Cláudio Castro, onde a Polícia Federal esteve pelas 2 vezes. Quando se localiza, quando se divulga a figura do Mauro Farias, o Cláudio Castro, ele recua e ele anuncia a desistência de disputar o Senado, na esperança de que isso vai, essa é a cobertura, né? Na esperança de que isso vai, de certa forma, aliviar o noticiário e a intensidade das operações contra ele. Não vai. O Cláudio Castro, a partir daí também, ele teme uma outra situação, porque se chegou no Mauro Farias, vai chegar numa mulher que ninguém sabe quem é, chamada Jaqueline. Vou repetir o nome dela aqui, Jaqueline. Eu não sei o que essa mulher fazia, mas o Cláudio tem muito medo de que as pessoas cheguem a Jaqueline e ela já é citada numa investigação da Polícia Federal. Já tem a citação de uma mulher chamada Jaqueline. Então esse é o grande temor. Então assim, o cerco está se fechando muito, né, em relação ao Cláudio Castro. E ele gravou um vídeo dizendo por que ele não ia disputar o Senado. Vamos ao vídeo do Cláudio Castro que ele gravou. Tá aí? Tá aí, mas na matéria do Diário da Guanabara tem. Se quiser, abre na matéria, que na matéria roda aí. O vídeo ele postou na rede social dele. Tem aí também no portal, viu? Mas tá disponível aí na reportagem do Diário da Guanabara. Então ele gravou um vídeo explicando, dizendo que ele vai cuidar nesse momento da defesa dele, ele vai se defender. Vamos ao vídeo, vamos ao que ele fala, por favor. Queria falar para vocês aqui como homem, como marido, como pai, como filho, como alguém que tem uma família. Esses dias estão sendo muito difíceis. Minha família está passando momentos que eu jamais imaginei que ia passar. Foram dias de dor, dias de exposição, dias de mentiras, dias de narrativas, que muito pior do que a mentira é a meia-verdade. Aquilo que transforma atos que eram corretos em tentativa de criminalizar algo que era correto. E rezando muito, conversando muito, ouvindo muito, partilhando com minha família, meus amigos, pessoas que me acompanham, eu resolvi tomar a decisão mais difícil da minha vida. E ela é a mais difícil porque durante toda a minha trajetória, como assessor, como vereador, como vice-governador, como governador, eu jamais fugi de briga alguma, jamais fugi de luta alguma. Mas também eu tenho que entender que momento a gente vive, como são as coisas e em que momento elas estão da vida. Então resolvi retirar a minha candidatura ao Senado Federal. E resolvi tirá-la para que eu possa me focar completamente na minha defesa. Vocês sabem, eu sou advogado e eu já analisei, sobretudo, esses 2 processos. Não tenho dúvida que a verdade será esclarecida. Não tenho dúvida que as meias verdades cairão. Mas para isso,
eu preciso de tempo. Preciso cuidar dos meus filhos, da minha casa, da minha esposa, das pessoas que eu amo, das pessoas que estiveram comigo durante toda essa caminhada. Eu não tenho a menor dúvida da lisura de todos os atos. Eu não tenho a menor dúvida de todos aqueles que nós ajudamos, de todo o Rio de Janeiro, que lá em 2019, 2020, passaram momentos muito difíceis. E hoje, o momento do Rio de Janeiro é completamente outro. Por essas pessoas que caminharam comigo, por todos que confiaram em mim e na minha trajetória, hoje com muita humildade, mas com a certeza de estar fazendo o correto, eu me retiro temporariamente do pleito eleitoral. Penso que assim teremos condições de fazer uma defesa técnica. Meus advogados já fizeram a defesa do primeiro caso e até a próxima terça-feira também uma nova petição muito robusta será colocada explicando todos os fatos que aconteceram, explicando qual é o papel do governador, até onde vão os limites da atuação do governador. E isso, eu não tenho dúvida, será fundamental para que a gente possa elucidar tudo o que aconteceu e que a verdade possa aparecer. Infelizmente, no Brasil, em épocas pré-eleitorais, e sobretudo nessa época onde há um grande embate, essas questões se tornam latentes. Infelizmente, reputações são destruídas, sem o menor pudor, simplesmente por uma busca incessante pelo poder. Tenho muita confiança na justiça. A justiça que eu devotei a minha vida para defender como advogado, como estudante de direito, como parlamentar, como governador. Eu confio muito que isso tudo será esclarecido no momento certo. Eu não encerro minha vida política aqui. Somente dou um passo necessário, com humildade, com tranquilidade, com a certeza de estar fazendo o correto nesse momento tão difícil e de tentativa de acabar com um trabalho lindo que foi feito pelo Rio de Janeiro. Seguirei defendendo minha história, minha trajetória, minha família, todo o legado que a gente deixou pelo Rio de Janeiro. E tenha certeza, seguiremos juntos, agora e durante toda a minha caminhada. Um abraço. Um vídeo bem editado, né? Por que você acha que está bem editado? Muito cortado o vídeo. Você percebe ali porque você acha que ele gaguejou. Muita coisa. Porque na verdade a pessoa que tem como ele estava nervoso ali. Porque quando a pessoa tem gagueira, no momento de nervosismo, ela gagueja muito. Muito mais. Muito mais. Você então, vê que o vídeo está picotado. A verdade é essa. Então eles editaram muito. Mas a situação dele é muito delicada nesse processo todo. Essas coisas vão se estreitar. E já se contabiliza os dias, já se conta as bolsas de aposta, o dia que Cláudio Castro vai ser preso. E alguns assessores do Cláudio Castro também serão presos. Essas pessoas já dão como certo que isso vai acontecer em algum momento. Provavelmente eles já devem estar sabendo que o negócio está piorando para a situação deles, né? Que próximos dias, próximas semanas, algo vai acontecer. Isso é nítido, é explícito. Se você gostou desse vídeo, se você curte este canal, então você faça o seguinte, dá uma força aí. Compartilhe, curta e siga este canal, porque assim o algoritmo ele vai distribuir esse material para muito mais gente. Faça isso.